Você quer se aposentar no exterior, mas acha que precisa ser milionário? Olha, fica comigo aqui nessa entrevista que você vai ver que é mais simples do que você imagina. Há mecanismos oficiais em que você contribui durante a sua vida de trabalho aqui no Brasil para a aposentadoria e recebe o benefício em outro país, inclusive na Europa. Você tem países europeus que você pode receber em euro o seu benefício. Eu vou conversar com quem entende muito desse assunto. Leonardo Rolim, que é assessor da Câmara, foi presidente, foi secretário de Previdência, foi presidente do INSS e conhece Previdência no Brasil um pouco. Assim que rodar a vinheta, você deixar o like, a gente começa essa conversa. César, por favor, roda a vinheta. Rolim, muito obrigada por atender aqui nosso convite para essa conversa. Como eu falei, eu escrevi recentemente sobre isso e fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que não sabem que existe esse acordo. Existem acordos do Brasil em que ela pode se aposentar em outros países. Como é que isso funciona? Olha, Mara, a gente tem acordos com vários países do mundo. Nós temos 2 acordos bilaterais, um acordo ibero-americano, do qual, a princípio, podem participar todos os países ibéricos, Espanha e Portugal, e os países da América Latina, mas ainda nem todos ratificaram, mas grande parte deles já ratificaram. E temos também um acordo multilateral com o Mercosul, os países do Mercosul. Além desses acordos multilaterais, nós temos acordos individuais com, eu diria, que praticamente todos os países que têm um volume grande de brasileiros trabalhando nesses países, exceto o Reino Unido. Nós temos, por exemplo, com a Alemanha, com Bélgica, Canadá, Chile, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Japão, Portugal, Suíça, além de Luxemburgo, país que tem tantos brasileiros assim. E temos vários outros acordos que já foram assinados, mas ainda precisam ser ratificados pelo Congresso dos 2 países. Então, esses acordos, que enquanto não estiverem ratificados pelo Congresso dos 2 países, eles ainda não estão vigentes. Acordos ainda não vigentes, nós temos com a Áustria, Bulgária, Índia, Israel, Moçambique, República Tcheca e com a comunidade de países de língua portuguesa. Rolim, agora é possível, por exemplo, eu trabalhei a minha vida inteira no Brasil, contribuí para a Previdência no Brasil, mas quero me aposentar e morar em outro país, tipo Portugal, não tenho cidadania, nunca morei, enfim, mas quero morar em outro país depois de aposentar. É possível eu pedir o meu benefício neste país, em Portugal e Espanha, por exemplo? Não, nesse caso, não. O acordo ele visa você aproveitar o tempo de contribuição nos 2 países. Nesse caso, você já se aposentou, você já adquiriu o direito de se aposentar. Você pode se aposentar aqui no Brasil e morar em Portugal. Hoje está bastante comum, brasileiros estão indo morar em Portugal. Você recebe o seu benefício lá em Portugal, mas ele é pago pelo INSS, normalmente. Agora, você trabalhou aqui no Brasil, vamos dizer, 20 anos, e depois foi morar em Portugal, ou na Espanha, ou na Itália, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, e trabalhou lá mais, vamos dizer, mais 20 anos. E aí você agora quer se aposentar. Lá no Japão você não quer voltar a morar no Brasil, ou em Portugal, ou nos Estados Unidos. Então, você pode se aposentar. Nesse caso, você teve um tempo de contribuição aqui e outro tempo de contribuição nesse outro país. Você pode se aposentar lá, considerando o tempo que você contribuiu no Brasil. E vice-versa. Você trabalhou vários anos no Japão, muitos brasileiros trabalharam no Japão, nos Estados Unidos, depois voltaram para o Brasil. Eu vou perder todo aquele tempo que eu contribuí lá? Não. Você pode se aposentar aqui no Brasil contando o tempo que você tem contribuído antes de morar nesse outro país, conta o tempo que você morou lá e o tempo depois que você voltou a trabalhar no Brasil.
Então, eu tenho que ter trabalhado um período nesse outro país onde eu quero me aposentar para conseguir me aposentar pelas regras de lá, por exemplo, contabilizando a minha contribuição daqui. Isso. O objetivo dos acordos internacionais de previdência é justamente que o trabalhador que migrou de um país para outro não perca seu histórico laboral do país de origem. Você pode, inclusive, contar vários países, né, se esses países todos têm acordo com o Brasil. No meu caso, do acordo ibero-americano. Você pode contar um tempo no Brasil, um tempo na Espanha, um tempo na Argentina, um tempo em Portugal. E você pode, por exemplo, tem um prazo, um tempo mínimo que você tem que ter contribuído neste outro país para poder se aposentar lá, contando com o Brasil, ou não? Por exemplo, eu trabalhei um ano lá e voltei para o Brasil. Trabalhei um ano lá, voltei para o Brasil. Eu posso pedir aposentadoria lá? Então, vamos dizer o seguinte: o tempo que você contribuiu lá, você pode aproveitar para aposentar aqui. Agora, eu estou entendendo o que você está perguntando, há um tempo mínimo que eu tenho que contribuir naquele país para ser aposentado naquele país, aí varia de acordo com a regra de previdência de cada país. Tem países que exigem um tempo mínimo, e às vezes esse tempo mínimo é pequeno, às vezes esse tempo mínimo é grande, depende do benefício também. Por exemplo, aposentadoria por invalidez. Geralmente, não há tempo mínimo, ou quando há, é um tempo pequeno, né? De no máximo um ano. Então, varia de acordo para acordo, mas sempre há um tempo mínimo. Às vezes é um tempo muito baixo, às vezes é um tempo mais elevado, de acordo com a regra de cada país. No Brasil, o tempo mínimo para a aposentadoria por idade é 15 anos, mas você não precisa ter 15 anos no Brasil, você vai ter que ter 15 anos somado nos dois países. Né? E para você ter a condição de segurado para efeitos, por exemplo, da aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença, precisaria de 12 meses de contribuição. E quem já está aposentado, pode pedir para se aposentar nesse outro país? Não, né? Um brasileiro que já está aposentado. Então, ele até poderia, mas ele não vai, nesse caso, como ele já tem um benefício, ele não vai poder contar o tempo do Brasil para se aposentar lá. Ele teria que contar só o tempo naquele país. Entendi. Agora, é possível para todo mundo receber a aposentadoria em outro país, né? Independentemente de acordos ou não. Exatamente. Ele pode receber em outro país, independente dele considerar tempo do outro país. Mas ele vai receber, no caso, pelo INSS. Entendi. Agora, um outro detalhe, Marília, em relação àquela outra situação que eu falei. Está aposentado, não pode contar tempo? Depende. Porque no Brasil, a gente tem mais de um regime. A gente tem um regime geral e tem o regime próprio dos servidores. Então, você pode ter contribuído uma parte para uma parte para outra. E aí, vou pegar meu exemplo. Eu sou servidor público, mas eu tive um período que eu ia contribuir como professor universitário para o regime geral. Esse tempo eu não uso para minha aposentadoria futura como servidor público. Como eu não usei para minha aposentadoria, se por acaso eu for morar na Itália, por exemplo, eu vou poder usar, sim, esse tempo que eu contribuí para o regime geral para me aposentar na Itália. É uma situação, no caso, se você contribuir para mais de um regime e você não utilizar uma parte desse tempo aqui, você pode sim utilizar no outro país. E você pode, por exemplo, que no Brasil você tem a alternativa de contribuir como autônomo, enfim, como dona de casa. Você tem várias formas para se formalizar na Previdência, para ser um segurado, né? Mesmo não estando trabalhando fora, por exemplo. Dona de casa também pode se formalizar na Previdência, pode pagar uma Previdência. Isso acontece nos outros países? Por exemplo, eu vou muito, estudo, sei lá, passo um tempo em Portugal, na Espanha, enfim, e quero contribuir
como autônomo nesses países. É possível fazer isso? É possível, sim, Maria. Inclusive, você pode contribuir como autônomo para o regime geral brasileiro. É uma regra chamada certificado de deslocamento temporário. Então, nesse caso, vamos imaginar, você vai morar em Portugal, mas você vai ficar pouco tempo lá, você não quer ficar registrado no regime português. Então, você pode tirar um documento chamado Certificado de Deslocamento Temporário e, durante esse período, você contribuir para o INSS. E você está regular junto à Previdência de Portugal, porque o Brasil tem esse acordo internacional com Portugal. E se eu quiser pagar em Portugal para depois me aposentar lá, eu também posso pagar como autônomo lá e depois me aposentar. Usar o acordo? Sim, exatamente. Pode também. Agora, aí, no caso, você vai contribuir de acordo com as regras portuguesas, vai se aposentar lá, levando o tempo que você contribuiu no Brasil antes de morar em Portugal. Mesmo sendo autônoma. Eu pergunto isso pelo seguinte: hoje você tem os chamados nômades digitais, né, que trabalham em diversos países, moram em diversos países, às vezes trabalham para o Brasil, mas moram em outros países, e ele, de repente, pode contribuir para esse país de forma autônoma para poder usufruir dos benefícios do acordo, né? Mas às vezes você é brasileiro, mora em Portugal e trabalha numa empresa francesa, ou norte-americana ou canadense, é bem comum. Então você Ou seja, Rolinha, a gente tem que. Uma das coisas que a gente tem que pensar nesse grande. A gente conversa há muitos anos sobre previdência, sobre aposentadoria. Uma coisa que a gente tem cada vez mais que pensar é onde eu vou morar depois de aposentado. E já ir construindo esse caminho, né? Porque é uma forma de você estabelecer essa sua renda no país onde você quer se aposentar. Há mecanismos oficiais para isso. Exatamente. Essa ideia que o cidadão tem a possibilidade, né, de se locomover entre os diversos países e ter a proteção previdenciária que é indispensável para qualquer cidadão, qualquer pessoa durante a sua velhice. Né? A gente trabalha, a gente vai chegar um momento que a gente não vai ter mais a mesma capacidade de produção, né? E vai chegar a hora do descanso justo de todos os cidadãos, e a gente tem que se preparar para que esse momento seja um momento tranquilo e que a gente tenha uma condição de velhice digna. Paulinho, para a gente encerrar, hoje há muitas formas, só não se formaliza na Previdência quem não quer, porque há muitas formas de você se formalizar, e inclusive nem é caro, porque pelo MEI, por exemplo, você paga uma taxa muito baixa. Há pessoas que poderiam estar formalizadas na Previdência, mas não estão. Qual é esse universo? Olha, sim, infelizmente, ainda temos um volume grande de pessoas que não estão formalizadas. Né? O MEI ele trouxe essa perspectiva, mas mesmo no MEI, Mara, tem muita gente que faz o registro do MEI, mas não faz a contribuição. Ele acha que simplesmente por estar no MEI já está protegido. Não. No MEI, ele tem que ter contribuído para ter a proteção previdenciária. Ele tem que ter pelo menos uma contribuição por ano, ele não pode ficar mais de 12 meses sem contribuir, e tem que ter, no mínimo, desde o início da contribuição dele, 12 meses, para ter a carência mínima para ter direito aos benefícios. Eu diria que quase metade dos MEIs não fazem contribuição, eles acham que estão protegidos e não estão. Esse é um ponto sério, né, porque, enfim, porque hoje é muito fácil se formalizar e como você falou, é uma proteção. Para a gente encerrar, teremos novas reformas da Previdência? Olha, vamos precisar ter no futuro, né? Aí a discussão é quando, né? Porque nós temos aí o desafio demográfico.
É uma coisa boa para nós, né? A gente está vivendo cada vez mais, com cada vez mais funcionalidades, isso é maravilhoso, porém, isso tem um desafio para a Previdência, né? Porque quanto mais a gente viva com funcionalidade, mais vamos precisar contribuir para receber o benefício por mais tempo. Então, vamos precisar, sim. No caso brasileiro, tem alguns pontos que não entraram nessa reforma, que vão ter que entrar numa reforma futura. Por exemplo, igualar a idade de homem e mulher. Mais de 2/3 dos países do mundo já igualaram. O Brasil reduziu a diferença, mas não igualou. Igualar urbano e rural. Hoje a expectativa de vida rural e urbana é a mesma. No passado era 7 anos de diferença entre urbano e rural. Hoje não tem mais diferença, então não faz sentido ter diferença de idade de aposentadoria urbana e rural. Esses são alguns pontos. A gente precisa também ter uma melhor integração entre o BPC, o benefício assistencial, e o benefício contributivo, para que isso não gere incentivos adversos à formalização. E, com o passar do tempo, né, quando as pessoas estiverem vivendo cada vez mais, vamos precisar também rediscutir a idade mínima. Eu acho que a idade mínima, no momento, não é o maior problema, mas sim esses dois que eu falei. Agora, se a gente tivesse conseguido avançar na capitalização, ainda que fosse algo, né, para os mais jovens, a gente já teria um antídoto melhor para o desafio demográfico. Acho que se a gente conseguir criar, ainda que seja algo pequeno, voltado para os mais jovens, um embrião de capitalização, a gente vai ter um regime que vai estar mais suscetível de adaptação às transformações demográficas. Falando é uma mudança estrutural no formato, deixar de ser de repartição e passar a ser de capitalização, como acontece no Chile, por exemplo. Exatamente. O Chile, a Holanda, Suécia, Noruega, Dinamarca, os países que têm os melhores regimes previdenciários, todos eles têm uma camada básica universal, que é muito parecida com o nosso PPC, porém integrada com a Previdência, uma camada de repartição simples também básica, e uma camada de capitalização obrigatória, que garante a maior parte do benefício para a população em geral, e a previdência complementar, que essa nós temos, para aqueles que têm uma renda mais alta. Então, o regime considerado ideal é aquele que tem essas 4 camadas. Para a gente falta essa camada de capitalização obrigatória, exceto para servidores públicos. Servidores públicos têm essa camada de capitalização obrigatória. O trabalhador em geral não tem. Muito obrigada, Rolim, por essa conversa, e a gente se vê logo, logo, porque as perguntas, quando a gente fala de previdência, chegam aos montes. Obrigada, viu? Nada, um prazer. Você que ficou com a gente até agora, manda a sua pergunta, se você continua com dúvidas, que a gente vai convidar o Rolim outras vezes para estar aqui no My News de Previdência. Até a próxima. Não esquece de compartilhar e deixar seu like.